Uma questão agora sobre velocidade média, uma questão da PUC do Paraná. Um automóvel percorre um certo trecho com a velocidade escalar média de 40 km por hora. E depois ele volta pelo mesmo trecho com a velocidade escalar média de 60 km por hora. Sua velocidade média no trajeto de ida e volta foi, em km por hora, igual a quanto? Bom, essa é uma questão que muita gente se confunde, faz algumas confusões com alguns conceitos aí na hora de resolver. Então, primeiro deixa eu fazer alguns comentários aqui. Algumas pessoas pensam assim, se no primeiro trecho a velocidade média foi 40 km por hora, e depois na volta a velocidade média foi 60 km por hora, então já sei, se ele quer calcular a velocidade média, eu vou tirar a média desses valores. Aí a pessoa soma 40 mais 60, divide por 2, na chamada média aritmética, e chegaria no resultado de 50 km por hora. Repare que tem uma alternativa que mostra justamente esse valor. Então, queria falar o seguinte, esse raciocínio aqui é absolutamente inválido. Esse raciocínio aqui é completamente errado. Por que isso? Porque velocidade média não é a mesma coisa que média das velocidades. Velocidade média é um conceito da física, que eu já recordo com vocês como é que se calcula. Média das velocidades é um conceito matemático, né? Assim como tem média aritmética, tem média geométrica, tem média harmônica, média ponderada. Não são coisas idênticas. Às vezes pode até coincidir a velocidade média e uma média das velocidades, mas é apenas uma coincidência, né? Conceitualmente não são coisas iguais. Então velocidade média não é média das velocidades. Então não é simplesmente calcular a média aritmética e acabou. Outro erro comum aqui. Algumas pessoas que conhecem um pouco mais da matéria falam, eu já vi essa questão. Eu já vi. O cara andou o primeiro trecho aqui, com a velocidade média de 40 km por hora. Aí no segundo trecho, a velocidade média dele foi 60 km por hora. Como esses trechos têm tamanhos iguais, então eu vou usar uma equação pronta que já existe para calcular nesse caso. A velocidade média vai ser 2 vezes o produto dessas velocidades dividido pela soma. Pois é, até existe essa situação, só que não é o caso da questão. Porque no caso da questão, o corpo ele não anda um trecho e depois no mesmo sentido continua andando o trecho aqui. Não. Esse corpo, na verdade, ele vai até um ponto e volta. Então, essa ideia aqui também não é válida para essa questão. Então, esqueça as ideias agora erradas e vamos pensar no que é o correto aqui. Primeiro, é o conceito. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso é o mais importante que você saiba. Quer sempre resolver uma questão de velocidade média? Você pode sempre partir daqui, o conceito formal. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? O deslocamento escalar. É o espaço final menos o espaço inicial. E aqui é importante frisar que deslocamento escalar é algo diferente de distância percorrida. Tá? Distância percorrida é uma coisa. Deslocamento escalar é outra. Também, de vez em quando, podem até coincidir, mas não são coisas conceitualmente iguais. Então, velocidade média é ΔS. ΔS é espaço final menos espaço inicial. ΔT é o intervalo de tempo. Quanto tempo você gastou na viagem, por exemplo, mas que seria medido como instante final menos instante inicial. O que acontece nessa questão? Nessa questão você tem aqui uma trajetória. Aí a pessoa sai daqui, um carro, no caso aí da questão, o automóvel sai daqui e ele vem para cá. Bom, na ida, a velocidade média dele é de 40 km por hora. Quanto tempo ele gasta? Ninguém falou. Aí ele chega numa determinada posição e daqui ele resolve voltar. E ele volta com uma velocidade média que é de 60 km por hora. Quanto tempo ele gasta? Também não foi avisado. Mas ele volta exatamente ao mesmo ponto de partida. O que acontece é o seguinte, ele saiu exatamente daqui. Daqui que ele saiu. Esse aqui é seu espaço inicial. E foi exatamente para cá que ele retornou também. Então esse aqui
é o seu espaço final. Conclusão? O espaço final e o espaço inicial são exatamente iguais. A distância percorrida foi toda a distância da ida mais toda a distância da volta. É verdade. Mas o deslocamento escalar, ele não é a distância percorrida. O deslocamento escalar é espaço final menos espaço inicial. E quando eu pego duas coisas que são iguais e subtraio, duas coisas iguais subtraídas, eu tenho como resultado o número zero. Como consequência, na hora de calcular a velocidade média, fica ΔS sobre ΔT. Se o ΔS, se a parte de cima vale zero, zero dividido por qualquer intervalo de tempo, vai dar zero a velocidade média desse automóvel. Então a resposta correta está aqui, ó. Velocidade média para quem vai e volta à mesma posição, velocidade média ou velocidade escalar média é zero. Algumas pessoas vão contestar, mas ele foi com a velocidade, voltou com a velocidade. Como é que a velocidade média dá zero? Então, vamos pensar num exemplo. Imagine que você esteja olhando para mim, estamos aqui no mesmo ambiente, vamos supor que a gente esteja na cidade de São Paulo. Aí eu saio da cidade de São Paulo e nesse momento que você me vê saindo de São Paulo, você vai dormir. Aí eu vou para o Rio de Janeiro. Chego lá no Rio de Janeiro e volto para São Paulo. A hora que eu chego em São Paulo é justamente o momento que você está acordando. Bom, você me viu saindo de São Paulo, dormiu. Quando você me vê, e quando você acorda, me vê de novo em São Paulo. Qual é a nítida impressão que você vai ter? Você vai ter a nítida impressão que eu permaneci o tempo inteiro em São Paulo. Nesse caso, então, a gente diz como eu fui e voltei, que a minha velocidade média foi zero. Porque o fato de ir e voltar à mesma posição causa, em média, o mesmo efeito de ficar parado. Então, ir e voltar, em média, é como se fosse a mesma situação, ou dá como mesmo resultado final para a pessoa, o resultado dela ter ficado parada naquela posição. Em média, é como se a velocidade dela tivesse sido zero. Tudo bem?